Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar o livro de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio, que no Brasil se chama Meditações. Vou ler agora. É importante saber sobre esse item aqui, 8 da parte 8, que ele vai falar sobre não podes ler. Nesta época que o livro foi feito, era muito difícil as pessoas de uma certa idade conseguirem adquirir o seu par de óculos. Então a gente tem que entender que algumas coisas aqui estão no contexto, e é por isso que Marco Aurélio está dizendo desta forma neste item. Como é que eu sei sobre isso? Porque eu estudei sobre esse livro e eu ouvi um comentário que falava justamente sobre isso. Vamos continuar então? Não podes ler, mas podes refrear todo o desregramento, dominar os prazeres e dores. Podes estar acima da gloríola, não te irritares com as pessoas grosseiras e ingratas. Podes até testemunhar-lhes solicitude. Tá claríssimo aqui, né? Item 9, que não te ouçam, mas lamentares-te da vida na corte, e que nem sequer te ouças a ti próprio. Lembrando que isso é uma edição portuguesa, para quem é do Brasil tá ouvindo aqui, te ouçam, né? No Brasil, que não te ouçam, mas tá claro, não é a primeira vez que isso acontece. Então, que não te ouçam, mas lamentares-te da vida na corte, e que nem sequer te ouças a ti próprio. O arrependimento é uma espécie de censura a nós próprios quando cremos ter negligenciado alguma coisa útil. Ora, o bem é necessariamente útil e o homem de bem deve procurá-lo. Jamais, por outro lado, um homem de bem poderá arrepender-se de ter deixado passar um prazer, pois o prazer não é uma coisa útil nem um bem. Aqui tem algo muito importante, essa questão do arrependimento. Quem de nós ainda não se arrependeu de várias coisas nas suas vidas? Cuidado, muito cuidado, essa ideia de ficar se lamentando, que ele diz aqui no item anterior, né? O que é importante? Ele disse já que é um conjunto, né? Dominar a si mesmo, ter autonomia. Sabe o que significa autonomia? É autonomos, nomos são normas, normas internas. Se eu tenho autonomia, se eu conheço essas normas internas que são baseadas em princípios e em leis universais, sou ser humano, então estou atento a este serviço que eu devo realizar enquanto ser humano, fazendo parte desse todo. Eu sei, se eu sou humano, que eu sou dotado de esses corpos todos que eu venho dizendo ao longo dos vários dias que eu faço a leitura, e que eu tenho uma inteligência, que eu tenho uma razão e que eu tenho a capacidade de discernimento de saber o que depende de mim e o que não depende de mim. Mas o que depende de mim, eu faço bem. Eu faço pela justiça, dando a cada um o que é de cada um. Eu faço sem me lamentar, eu faço o melhor que eu posso fazer dentro daquele momento. E aí, se eu faço algo da minha melhor maneira, com mais presteza possível, neste momento eu não tenho o que me arrepender, porque na hora que eu olhar eu vou falar, bom, eu fiz tudo o que eu podia, eu contribuí, eu fiz aquilo com a intenção de contribuir e dei o meu melhor. Neste sentido, não há arrependimento. Quando acontece o arrependimento? Agora pensa numa história na sua vida depois que desligarmos aqui e pensa, quando acontece? Quando agimos justamente, né, dominado pelos prazeres, pelas dores, pelo desregramento, pela raiva, pela glória, pela honra, né? Quando somos grosseiros, por que nos arrependemos? Porque estamos ferindo aquilo que é o melhor de nós, que é a nossa essência, a nossa pureza. Continuando, item 11. Este objeto que é em si, na sua própria constituição, qual a sua substância, matéria, causa formal?
Que faz ele no mundo? E por quanto tempo subsistirá? Quando te irritas porque tens de levantar, recorda que a tua constituição e a natureza humana se destinam a ações úteis à sociedade. Pelo contrário, o sono é-te comum com os seres privados de razão. Ora, o que é conforme a natureza de cada ser é-lhe particularmente adequado, mais natural e, por consequência, mais agradável. Ou seja, nada de procrastinar, levanta e faz o que é de direito enquanto ser humano, que é uma coisa básica, levanta, sai da sua casa, dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que passam do seu lado, seja atencioso, atenciosa, recolha o lixo do chão, coisas pequenas, né? Às vezes a gente fica ali procurando, eu preciso ser assim, fazer algo muito grandioso. Cuidado também se isso não é querer ser diferente, né? Querer ser o melhor. Vai fazendo as coisas pequenininhas, varrendo o chão com cuidado, cuidando da água que você lava a louça para não desperdiçar, ou no seu banho, vai cuidando de tudo com amor. E se você cuidar bem do pequenininho, certamente os grandes senhores da sabedoria, a luz, em algum momento vão te trazer tarefas de maior responsabilidade. Importante é não procrastinar. Item número 13. Constantemente e tanto quanto possível, a cada ideia aplica a ciência da natureza, a das paixões e a dialética. Perante qualquer homem que encontres, dize-te primeiramente: este homem, que princípios sustenta acerca dos bens e dos males? Ele está voltando a nos falar isso, lembra? Porque se sobre o prazer e a dor, e sobre as causas que produzem uma e outra, sobre a glória e a obscuridade, sobre a morte e a vida, tem tais ou tais princípios, não me espantarei, nem acharei estranho que pratique tais ou quais ações e recordar-me-ei que é constrangido a agir assim. Ou seja, ele já disse isso antes, né? Se você vai sair na rua e você encontra alguém que é grosseiro e você se surpreende, é você que não está preparado para a vida. Por quê? Porque neste mundo que vivemos atualmente, ainda temos pessoas, inclusive nós em alguns momentos, que oscilam, saem dessa natureza, vamos dizer assim, mais divina, mais homem, ser humano de verdade, e entram na sua natureza animal, instintiva, e agem de formas que a gente pode ficar até chocado. E isso não são os outros lá tão longe, né? A gente tem exemplos muito próximos. Quem já não passou por ser surpreendido por alguém que você confiava tanto e de repente a pessoa sai daquele comportamento que você estava acostumado e outra pessoa. E aí o que ele está dizendo? Nós temos isso, e eu tenho isso, você tem isso, só que a gente precisa aprender a dominar isso, certo? Que aqui é isso, né? E ele lembra, então isso, já está falado, né? O bem e o mal, e quem não tem isso muito claro dentro de si, o que é o bem, o que é o mal, o que é esse conceito da utilidade, aquela ideia do bom diferente do agradável, né? Que é o bom, é que contribui, né? O agradável às vezes é só gostosinho, né? Então quem não tem isso muito firme dentro de si vai oscilar e às vezes não vai lembrar que o outro falhou com você de novo, não porque era você, é porque realmente aquela pessoa não conseguia ser melhor do que aquilo naquele momento. Se você tem isso
com uma recordação forte em você, talvez você tenha um entendimento muito maior sobre essas consequências que você está vendo ou está sofrendo, ou vendo outras pessoas, e talvez você consiga ter mais empatia, a empatia de sentir aonde o outro está. Entende isso? Eu sinto a posição do outro, eu percebo qual é, da onde ele parte, os conceitos equivocados que ele tem, e porque eu entendo isso, eu faço uma conexão de coração, ainda que eu não precise estar convivendo, por exemplo, com essa pessoa. Tá claro isso, né? Vamos continuar amanhã. Pega um pedacinho disso, reflete sobre a sua vida e pensa assim, sabe, ciência aplicada? Bom, vou olhar o que eu fiz hoje. E aí, aonde eu falhei? Porque o que aconteceu lá atrás, você pode até repassar pela cabeça, claro, é bom, mas para tirar esse aprendizado e pronto, né? Pedir as desculpas devidas, se for o caso, de muito coração, né? Tendo muita consciência. Agora, o importante é agora, né? O que está acontecendo nesse momento. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.